Meus irmãos, que Jesus esteja entre nós. No ano que eu defendi minha tese, eu me tornei doutor. Mas no mesmo ano nasceu minha neta. E eu descobri que vovô é muito mais, é infinitamente mais importante, mais interessante do que doutor. Então, vovô é o doutor em alto nível, supera qualquer coisa, né? Então, doutor é só título acadêmico, vovô é título espiritual, né? Maravilhoso. E vô e vó é sempre quem sente essas energias de proteção às pessoas, né? Deus não é só pai. Talvez o Pai Nosso também fosse vovô nosso, ele é mais avô do que tudo, né? Faz todas as nossas vontades e nem sempre nós aproveitamos. Bem, o tema de hoje é um tema que a minha esposa Marizei gosta muito, a respeito dos discípulos que iam ao povoado de Emaús. Então, como ela gosta muito dessa passagem, eu vou pedir para que ela leia e depois nós vamos fazer um estudo dessa passagem. Ela sabe até um hino sobre uma música sobre Emaús, mas eu não vou pedir porque ela não quer. Então, venha ler aqui sobre a sua passagem predileta do Evangelho. Aqui na frente. Aqui. Boa noite, irmãos e irmãs. Essa foi de surpresa. Jesus aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús e a Pedro. Está em Marcos 16, 12 a 13 e Lucas 24, 13 a 35. Nesse mesmo dia, o Senhor apareceu sob outra forma a 2 discípulos que caminhavam para o campo, indo para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Aproximadamente 12 quilômetros. Iam eles falando entre si de todos esses acontecimentos. E aconteceu que, enquanto conversavam e faziam perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e pôs-se a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que vendados, impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que trocais entre vós enquanto ides caminhando? Eles pararam entristecidos, e um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Ele lhes perguntou: o que foi? Responderam-lhe: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um poderoso profeta em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Agora, porém, além de tudo isso, é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres, das quais estavam conosco, nos assustaram, porque indo de madrugada ao sepulcro e não tendo encontrado o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham visto uma aparição de anjos que lhes afirmaram estar ele vivo. Foram alguns dos nossos ao sepulcro e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó insensatos, ó corações lentos para crer tudo que os profetas anunciaram. Pois não era necessário que o Cristo sofresse todas essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais adiante, mas eles insistiram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-o e distribuiu a eles. Então,
Abriram-se os olhos deles e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, levantaram-se e foram anunciá-lo aos outros, retornando para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão. E eles narraram o que lhes acontecera no caminho e como o reconheceram ao partir o pão. Outros, porém, nem a estes dois deram crédito. Obrigada. Obrigado. Essa passagem lida por você realmente me comove. Meus irmãos, vamos refletir sobre essa mensagem detalhe por detalhe. O dia, domingo, 3 dias depois da crucificação de Jesus, o dia que estava profetizado de que ele ressurgiria. Local, a caminho de uma aldeia, de um povoado chamado Emaús. Localizava-se a 60 estádios a oeste de Jerusalém. Mas existem manuscritos ainda mais antigos que afirmam que essa cidade, ou esse povoado, essa aldeia, estava localizada a 160 estádios. Portanto, não a 12 quilômetros, mas a cerca de 30 quilômetros. Por que teria essa alteração? É porque naquele tempo os copistas queriam coerência entre o texto e a realidade. Então eles imaginavam que 30 quilômetros não seria suficiente essa distância para que eles pudessem sair de Jerusalém, ir até Emaús e no mesmo dia voltassem a Jerusalém, porque voltaram os dois, para narrarem aos 11 discípulos o que aconteceu. Então, certamente um detalhe ali ou acolá, o copista resolveu não narrar 160 estádios, mas 60 estádios, porque 12 quilômetros dá para ir no mesmo dia e voltar, na visão deles, mas 30 quilômetros também dá, cerca de 28 a 29. Em nosso livro vamos colocar cerca de 30 quilômetros, porque uns falam 28 quilômetros, 29 quilômetros a distância entre Emaús e Jerusalém. Emaús ficava a oeste de Jerusalém. Emaús também foi chamada de Nicópolis pelos romanos, onde ali se via, de certa base de suas legiões. Era um centro, de certo modo, de recolhimento, de refúgio dos romanos. Pouco se sabe a respeito da vida daquela cidade. E não se sabe qual a razão que levou os 2 discípulos saírem de Jerusalém e irem até Emaús. Residiam lá? Provavelmente não. Foram em alguma missão? Também não se sabe. O que se sabe é que eles saíram de Jerusalém e estavam atualizados sobre tudo o que havia ocorrido. Que Jesus apareceu para Maria Madalena, depois para outras mulheres, e agora, pela terceira vez, a terceira aparição dele, depois da ressurreição, aos discípulos que iam ao caminho de Emaús. Quem eram os discípulos? Um se chamava Cleofas, que em outro momento pode ser confundido ou pode ser considerado Cleopas,
marido de Maria, irmã da mãe de Jesus. Porque naquele tempo podia-se ter várias Marias numa mesma casa. Então existia um Cleopas, que era esposo de Maria, irmã de Jesus, que muitos dizem que é o mesmo, o Cleofas. Cleofas é o nome de um dos discípulos que estavam no caminho de Emaús. O nome do outro não se sabe, não se narra. O que nós imaginamos que Cleofas era o discípulo mais velho, e que o outro poderia ser um familiar, poderia ser um amigo, poderia ser um espírito de elevada evolução também. E por falar nisso, queremos dedicar essa palestra ao grande apóstolo da doutrina espírita e do cristianismo, Eurípides Barçanufo, que hoje, dia 1º de maio, comemora ou nos lembra a data do seu nascimento ou da sua vinda a esse planeta. Ele que foi realmente um grande exemplo para todos nós de um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, aqueles 2 discípulos estavam ali, caminhando. Por que Jesus apareceria para ele? Não sabemos, mas temos uma hipótese. Já que Jesus levou a mensagem por Madalena, os 11 não acreditaram. Levou a mensagem às mulheres, os 11 apóstolos não acreditaram. Então, estava ele ali. Depois que também ele apareceu para Pedro, e certamente outros não acreditaram, estava ali Jesus, se aproximando de discípulos, mas não eram apóstolos, para mais uma vez levar uma mensagem, e que essa mensagem fosse encaminhada aos 11. Mesmo assim, no final, eles vão até lá, falam tudo o que aconteceu em Emaús, e alguns acreditam, porque Pedro viu, mas outros não acreditaram. Por exemplo, provavelmente Tomé não acreditou. Então ele se aproximou, aquele homem, Jesus, materializado. Jesus, numa roupagem perispirítica, ou com um corpo perispirítico, que não quis se identificar. Só que os evangelistas falam, os olhos estavam vendados, não enxergavam. Mas não é isso, é que não dava para identificar, porque Jesus não quis se identificar, não quis aparecer num corpo espiritual que pudesse facilmente identificá-lo. Ele não quis. Por que ele não quis? Porque ele queria sentir os discípulos, ele queria perceber. E quando ele se aproxima e pergunta, o que vocês conversam? Sobre o que vocês falam? Sobre o que um pergunta ao outro? Ele não sabia? Sabia. Ele sabia o que é que eles falavam. Jesus sabia tudo, mas só uma maneira de chegar, de se aproximar. Então ele se aproximou dos 2 que estavam caminhando pelo campo, em direção àquela aldeia, e começou a perguntar, o que vocês estão conversando? E o mais velho, Cleófas, diz ao peregrino, mas você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Existia um grande profeta, Jesus o Nazareno, e ele foi entregue pelas autoridades judaicas para ser morto. Foi o que aconteceu, demonstrando um ar de tristeza e depois de decepção. E nós esperávamos que ele redimisse Israel, que ele fosse realmente o Messias, que ele libertasse Israel do jugo romano, porque era essa a expectativa dos judeus, que viesse o Messias e que pudesse libertar Israel do jugo romano, assim como Moisés o fez ao libertar o povo egípcio da escravidão, ou o povo hebreu da escravidão egípcia. Então queriam um novo Moisés, mas não aconteceu. Veio aquele filho do carpinteiro,
que nasceu numa aldeia simples, Nazaré, que até então não se falava nas antigas escrituras, e que morreu no meio de 2 ladrões, acusado de mover rebelião contra Roma. Então, os discípulos de Emaús, por assim dizer, estavam ali tristes pelo acontecimento, eram discípulos de Jesus, não faziam parte do apostolado, evidente, mas estavam desencantados. Não era o que nós esperávamos, embora fosse um grande profeta. Porque curou muita gente, porque aplacou tempestade, multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, porque tinha poderes sobre os céus e a terra, ressuscitava mortos. Mas não é. Parece que não era. Mas temos uma notícia de que umas mulheres foram ao sepulcro, encontraram um vazio, encontraram um anjo, e o anjo disse que ele vive. E ele também sumiu. Não temos notícias. Pedro também nos disse, ou melhor, uns discípulos foram e viram o túmulo vazio e confirmaram os relatos das mulheres. Isso para amenizar um pouco a decepção. E Jesus, ouvindo aquilo, chamou de insensatos, lentos de coração, ou seja, fracos na fé. Agora imaginemos a distância que eles percorreram, porque Jesus narrou detalhe por detalhe, de Moisés a todos os profetas que tratavam da vinda do Messias, de todas as profecias messiânicas, demonstrando profundo conhecimento, total conhecimento, não só das letras, mas do plano que ele organizou. Afinal de contas, os profetas foram emissários seus. Tudo que existe no Antigo Testamento, em termos de profecia, e messiânica especialmente, foi ele que ditou, foi ele que organizou. A vinda dele foi planejada há milhares de anos. Então imaginemos quantos quilômetros eles andaram, e Jesus com eles, conversando sobre isso. E mesmo assim, Jesus dando uma aula de conhecimento das Escrituras, das profecias, eles não perceberam que se tratava do Mestre, que eles ouviram tanto. Isso prova que Jesus não queria se identificar, que estava com uma roupagem fluídica que ninguém poderia entender ou perceber que ali se tratava daquele que foi crucificado na sexta-feira. E estamos no domingo. E foram, e chegaram a Emaús. Imaginamos que nem Emaús, Cleofas ou outro discípulo deviam ter uma casa. Porque quando chegaram, eles convidaram Jesus para que pudessem pernoitar, já era final de dia. E Jesus deu a entender que ele queria continuar a sua caminhada. Mas eles insistiram, fica conosco. E Jesus ficou. Então imaginamos que a casa pertencia a Cleofas, porque é pouco provável que alguém convide alguém para ficar hospedado numa casa que não é sua. Ou ainda poderia ser uma hospedaria, mas parece que não foi uma hospedaria. Foi uma casa, foi um lar. E eles deram àquele visitante desconhecido o privilégio de servir o pão. Ora, quem faz isso é o dono da casa. Quem partilha o pão é o dono da casa. Mas eles deram àquele homem porque respeitaram o conhecimento, a autoridade daquele viajante desconhecido. Então deram a ele o privilégio de repartir o pão. Que não era hábito dar ao hóspede o privilégio de repartir o pão. Quem repartia o pão era o dono da casa, que era a autoridade maior da casa.
e a autoridade maior deveria ser Cleofas, mas deram a Jesus o privilégio. E Jesus aí recompensou. No momento que repartiu o pão, ele tomou nova indumentária perispiritual. Se colocou na condição física anterior, ou seja, na sua condição de ser identificado. Por várias vezes, Jesus se comportou assim. E quando os discípulos viram que era Jesus, ele agora com a nova roupagem perispirítica, que reconheceram, ele desapareceu na frente dos dois. Desapareceu. Como os espíritos desaparecem e aparecem. Em um momento ele estava materializado. Em um momento ele estava numa nova indumentária que não era possível se reconhecer, se identificar. Mas em outro momento, quando ele partiu o pão e distribuiu, ele se apresentou na sua roupagem perispirítica como Jesus de Nazaré. E quando eles reconheceram, ele desapareceu. E aí eles perceberam, e um comentou com o outro, mas você viu que enquanto ele falava, alguma coisa acontecia. Ardiam os nossos sentimentos. Ele falava alguma coisa, tocava o nosso íntimo. Era por isso, é porque era o próprio mestre. E aí, esqueceram de tudo que iam fazer em Emaús e voltaram mais 28 quilômetros e foram a Jerusalém. E contaram aos 11 o que aconteceu. E uns acreditaram porque disseram, é verdade, ele ressurgiu, porque ele apareceu para Pedro. E outros, mesmo assim, não acreditaram. É possível um espírito encarnado, ou melhor, um espírito desencarnado, comer e beber? Como Jesus fez. Mais adiante, Jesus, ainda depois da crucificação, ele apareceu em torno de 10 a 11 vezes. Teve um momento que ele assou peixes e pães e distribuiu aos discípulos na praia do Mar da Galileia. E ele comeu e ele bebeu. É possível um espírito se materializar a ponto de tomar uma forma em que possa comer e beber? Sim. E não só comer e beber. Porque em outro momento ele reaparece diante de Tomé e mostra suas chagas. E ainda diz, venha tocar. Porque um espírito não tem carne e não tem osso. E venha tocar para saber se eu não sou eu. Tomé nunca tocou, mas acreditou. Ora, quando Jesus se materializou, não estava como espírito, mas como um espírito encarnado, não, materializado. Estava como espírito de carne e osso, tanto que ele diz lá na frente. Um espírito não tem carne e osso, e eu tenho, venho ver, provando a possibilidade perispirítica da materialidade. Mas isso não aconteceu só com Jesus. Outros espíritos, pelas Escrituras, se materializaram, como no caso de Abraão, que vieram anunciar a vinda de Isaque, mesmo em idade avançada, e sua esposa Sara, em idade avançada, estavam ali comendo e bebendo na casa de Abraão. E outros tantos que apareceram, outros anjos que apareceram com o corpo materializado, o corpo perispirítico materializado, em que se pode tocar, sentir o calor. Então, quando Jesus diz, espírito não tem carne e osso, mas veja como eu tenho carne e osso, ali foi uma forma dele se identificar, foi uma forma de dizer, sou eu, não é eu ninguém não, sou eu mesmo. E ai de quem tocasse, ia saber que era ele mesmo. Então, Jesus, quando foi sepultado o corpo dele, ele desmaterializou o corpo dele e passou a aparecer em corpos perispiríticos
em alguns momentos, de carne e osso, totalmente materializado. Claro que não da forma, não da maneira do que nós conhecemos de carne e osso, mas da forma que pudesse provar que ele era ele, porque o objetivo era esse, era comprovar a realização da profecia de que o Messias ressurgiria, renasceria ao terceiro dia, ou seja, reapareceria ao terceiro dia. Mas a morte daquele corpo ocorreu, sem dúvida, porque o que ele passou em vida física não foi um simulacro, foi uma realidade. Simulacro foi o julgamento dele, que não foi julgamento, foi simulacro de julgamento. Ele não foi sentenciado, ele foi assassinado. Então a intenção de Jesus era mais uma vez reforçar, junto àqueles dois mensageiros, que ele estava vivo. Mas ele queria testar. Ele queria saber a repercussão. Não que ele não soubesse, mas ele queria que isso ficasse registrado nos seus evangelhos. Ele queria que isso ficasse registrado no evangelho. Agora, ele apareceu para Pedro. Os discípulos disseram, mas ele apareceu para Pedro. Depois de Madalena, depois das mulheres, o terceiro a ver Jesus foi Pedro. Depois, os discípulos de Emaús. E por que o Evangelho não narra esse aparecimento, essa conversa que ele teve com Pedro? Porque Jesus não queria que isso ficasse registrado. E provavelmente nem Marcos, que escreveu sob a orientação de Pedro, relatou esse encontro entre Jesus e Pedro. Mas os evangelhos falam entre Jesus e os discípulos de Emaús. Então existem razões. Não há uma passagem nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João que não tenha sido escrita sob a autorização do mestre. Tudo que está ali é porque ele queria que estivesse. Mesmo havendo algumas interpolações, mesmo havendo algumas mudanças dos copistas, mas isso foi coisa mínima, porque o evangelho, do jeito que foi escrito, é o que ficou. Esse livro que foi lido, o livro dos evangelhos, são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João reunidos num só. Porque aí, quando a gente lê um trabalho desse, a gente percebe que se lê só Mateus ou Marcos, não sabe o que é que João escreveu, o que é que Lucas escreveu a respeito de uma mesma passagem. Então, lendo esse trabalho, estudando esse trabalho, a gente tem uma visão mais global e até detalhada sobre o que realmente aconteceu. Mas o que fica a respeito, a mensagem que fica a respeito do encontro de Jesus a caminho de Emaús? É que muitas vezes o nosso mestre nos aparece de diversas formas. Vem acompanhado, não de uma forma perispirítica, mas Jesus chega até nós em forma daquele carente que nos pede alguma coisa, daquela pessoa desconhecida, daquele enfermo que nos espera a visita, daquela pessoa que estende a mão esperando alguma coisa de nós, principalmente acolhimento, principalmente amor. E nós não percebemos que por trás daquele mendigo, por trás daquela pessoa desesperada, mesmo sendo rica, é Jesus que está querendo alguma coisa conosco. Quando alguém estende a mão para nós, não vamos pensar que é alguém, é Jesus estendendo a mão, é a vida estendendo a mão, e por isso não podemos deixar que ninguém saia de nossa companhia com a mão estendida e levando as mãos vazias. Que toda pessoa saia, depois que estender a mão ou as mãos para nós, com alguma coisa nossa, que seja de material, mas principalmente de espiritual, porque a materialidade, a doação material, sem o lado espiritual,
é uma doação fria, que seja com amor, que seja com um aperto de mão, olho no olho, um abraço, porque em algum momento tristes, como eles estavam tristes, porque o seu mestre havia sido condenado à morte, e que não se sabia até aquele momento o paradeiro do seu corpo, nesses momentos de tristeza, nesses momentos de dúvida e até de decepção, algo inesperado acontece. Uma pessoa que não conhecemos chega até nós. Uma lembrança vívida chega até a nossa consciência, até a nossa memória. É Jesus que aparece para nós. E só vamos perceber isso quando recebermos o pão. Eles só perceberam isso quando Jesus deu o pão, quando a vida nos recompensar. Quando a vida disser, olha, tome aqui, é a recompensa do que você fez antes. Aí nós vamos entender, então é por isso. É por isso que eu estou sendo recompensado por esse pão, com esse pão. Porque antes eu dei ao outro o privilégio de ocupar a casa e de servir o pão como se fosse o dono da casa. Mas Jesus nos fala lentos do coração, ou seja, ele passou muito tempo criticando a incredulidade, a falta de fé dos seus discípulos, e viram ali, mas vocês não sabem que o Cristo tinha que passar por tudo isso, para depois ele adentrar o reino da sua glória. Isso foi falado o tempo todo, até na última ceia, e vocês não se lembram disso. É a tristeza do mestre por ver que seus ensinos não foram bem assimilados por seus discípulos. A partir dali, a partir desse encontro, alguma coisa mudou, principalmente nos corações dos seus queridos e amados apóstolos, os seus 11 apóstolos. A partir dali, a partir desse encontro, alguma coisa mudou. Porque até então, os discípulos não entenderam a mensagem de Madalena, que Jesus apareceu para ela, porque foi a única que chorou diante do seu sepulcro. Ela foi a privilegiada porque foi a única que chorou. E depois as mulheres, porque estavam ali sentindo a dor da incredulidade e ao mesmo tempo da dúvida, o que fizeram com o corpo do meu Senhor. Então Jesus, nós somos os discípulos a caminho de Emaús, saindo ou recém-saídos de Jerusalém. Jerusalém é o plano espiritual de onde nós saímos, a terra é a Emaús. Logo mais nós vamos voltar à nossa pátria, à nossa Jerusalém espiritual, com alegria. Foi lá no planeta Terra que eu vi Jesus. Foi lá que eu reconheci Jesus. Foi lá que eu entendi melhor sobre Jesus. E agora estou voltando para o plano espiritual, para continuar anunciando aos meus irmãos o quanto que Ele é importante, o quanto que Ele é grandioso, e o quanto que Ele pode nos ajudar, nos beneficiar, nos ensinar, nos libertar da ignorância, o quanto que Deus de Israel é poderoso ao enviar o seu Filho. Logo mais, voltaremos para Jerusalém, e lá vamos encontrar os nossos irmãos, também discípulos, e vamos abraçá-los e dizer, acreditem, Jesus vive, Jesus não morreu, Ele vive em nossos corações. Muita paz. Então, todos nós aqui, do fundo do nosso coração, lembrar Jesus com o nosso irmão, falando dessa maneira tão extraordinária, é como se nós estivéssemos vendo Jesus mesmo aqui. E traz para nós uma profunda reflexão, porque agora
todas as vezes que a gente vê alguém estendendo as mãos, nós vamos lembrar Jesus e jamais, tenho certeza disso, ficaremos indiferentes. Então, que essa lição de hoje possa calar fundo em nosso coração, fazendo reagir em nós o bem. Onde quer que nós possamos estar, que nós improvisemos, que nós falemos, que nós pensemos o bem. Que a doce paz do Mestre envolva o nosso irmão Emídio por essa palestra extraordinária, reflexiva, e que fará de nós, tenho certeza, aquele caminhante dentro dessa lei extraordinária da lei do amor. E agora, com o nosso ambiente preparado, com essa lembrança extraordinária do Mestre amado, celeste amigo,